Santos do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse em sequência. Chegamos no capítulo 5. E antes que a gente veja o impacto do capítulo 5, quero convidar você a refletir comigo. E eu trouxe alguns slides hoje, principalmente porque eu não sou muito habituado a pregar com slides, nem é o meu desejo sempre, mas algumas pessoas preferem, principalmente os surdos, porque eles são visuais e não auditivos. Então eles preferem ver o texto, eles preferem ver as imagens, ainda que eles não estejam hoje aqui, mas muitas outras pessoas já me disseram, olha, é bom, auxilia. E quando nós trazemos um assunto denso, porque esse assunto é denso, ele não é um assunto que você vai digerir rapidamente, é algo para você receber, guardar no coração, examinar as escrituras como bom bereano e ao longo da semana ir refletindo sobre aquilo que o Senhor tem. Porque o capítulo 5 ele fala sobre o cordeiro e o leão. O cordeiro e o leão. Mas para chegar lá, antes de chegar lá, antes que a gente vá para qualquer lugar, eu quero trazer os pensamentos para os irmãos, porque eu disse que nessa noite o nosso foco seria no Senhor como nosso Redentor. Para falar do cordeiro e do leão, é preciso falar sobre redenção. Apocalipse 5 trata da redenção e do Redentor. E quando nós pensamos no Redentor, a esperança por um Redentor, ela tem atravessado os séculos. A esperança de um Redentor está no coração de alguém que viveu na mesma época que Abraão, 2166 a.C. Jó. E eu quero convidar você agora a ir para Jó, que diz assim, no capítulo 19, no versículo 25. Essa é uma afirmação de fé de Jó. Jó é contemporâneo de Abraão. E Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, a redenção é um assunto espiritual. E por que é um assunto espiritual a redenção? Porque redenção é a restauração de tudo quanto foi perdido por causa do pecado. Se algo foi perdido por causa do pecado, por quem o pecado entrou no mundo? Por quem o pecado entrou no mundo? O pecado entra no mundo pelo homem. Então, se algo foi perdido por causa do pecado, eu e você precisamos perguntar o que o homem perdeu. E o efeito do pecado foi tríplice. 3 coisas foram perdidas por causa do pecado. Primeira delas. Primeira coisa que o homem perdeu. O que os irmãos imaginam? O que o homem perdeu? O homem perdeu a sua alma. De que maneira? Observe o texto de Gênesis 2,17. Lembre-se que Deus, no capítulo 2, ele fala com Adão e diz, mas da árvore do conhecimento, esse mais aí, esse mais está aí para marcar que é diferente do que Deus havia dito anteriormente. Você sabe o que Deus já havia dito anteriormente? Comerás livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Original, a construção diz assim, queridos: morrendo morrerás. Morrendo morrerás. E alguém pergunta, como assim? Morrendo espiritualmente morrerás
fisicamente, e o homem perdeu a liberdade que ele possuía, ele se tornou escravo do pecado. Naquele dia ele morreu espiritualmente. E lá na frente, bem lá na frente, quando foi determinação de Deus, ele morreu fisicamente. Isso falando de Adão. Mas a morte passou, diz a Bíblia, a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. O homem perdeu a sua alma. Primeiro efeito do pecado. Segundo efeito do pecado. O segundo efeito do pecado. O homem não perdeu só a sua alma. O homem também perdeu o seu corpo. Tal como ele havia sido criado por Deus. E a Bíblia diz assim, Gênesis 3,19: no suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, porque dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E por que ele perdeu o corpo? Qual a ideia aqui? Mas eu estou com o meu corpo, eu sou homem, eu estou com o meu corpo. Queridos, o corpo que havia sido dado por Deus foi perdido. O homem perdeu a árvore da vida, que ele podia se alimentar livremente antes do pecado. Ele perdeu o acesso à árvore. Lembre-se que Deus bloqueou o acesso do homem à árvore, depois o tirou do jardim. E ele passou a enfrentar, por causa do pecado, porque ele havia perdido o seu corpo, o envelhecimento, as dores, as enfermidades que levam à morte. Mas tem um terceiro efeito do pecado. O homem perdeu também, ele perdeu a terra. Ainda que Gênesis 3,19 está ali, mas eu gostaria de ler Gênesis 1,26. Você abre a sua Bíblia aí. A tela fica lá, mas você vai abrir sua Bíblia. Gênesis 1,26, e na Nova Almeida Atualizada diz assim, você conhece esse texto? E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí eu quero destacar, lá na segunda parte do verso 26, você pode grifar na sua Bíblia, se você tiver uma caneta, o que ele diz assim, ó, tenha ele domínio. Ele vai dizer sobre o que o homem terá domínio. Se você encontrar, você grifa na sua Bíblia, sobre toda a terra, sobre os animais, sobre as aves, sobre os répteis, mas aí tem uma expressão sobre toda a terra. E sabe o que o homem perdeu? Ele perdeu o governo da terra. Deus criou Adão e Eva e deu a eles uma bênção. Você continuar lendo Gênesis 1, você vai encontrar a bênção. E nós temos ali 8 mandatos de Deus. São 8 verbos imperativos dados por Deus. E Deus deu a eles a bênção de governar a terra ao casal e dominar sobre toda a criação. Esta bênção, anterior ao pecado, concedeu a Adão e Eva o direito de utilizar para suprir suas necessidades os vastos recursos da terra. Eles podiam dominar, governar sobre todas as coisas e da terra se utilizar. Desta forma, quando Deus fez isso, Deus colocou uma honra sobre eles, para que eles, na obediência, trouxessem honra ao Senhor. Mas esse domínio foi diminuído e perdido pela queda. Então o homem perdeu a alma, o corpo e a terra. E assim, irmãos, o domínio sobre a terra que pertencia ao homem foi perdido para outro. Por isso a necessidade de redenção. A pergunta é: quem fará a redenção? Quem seria o redentor? Nós avançamos e vamos responder isso nessa noite, falando do Cordeiro e do Leão. Amados, meu propósito ao ministrar sobre a redenção realizada por Deus é trazer um ensino bíblico em Apocalipse capítulo 5, para revelar o Cordeiro
e o leão. Lá é revelado que ele é Deus. E lá Deus é apresentado como Redentor e tudo o que ele é. E tudo que nos é mostrado em Apocalipse 5 aponta para o final do processo da redenção. Quando tudo que foi perdido será restaurado. Então pensemos, qual é a ligação entre Gênesis e Apocalipse? O livro de Gênesis, podemos seguir, e o livro de Gênesis, ele vai falar sobre o princípio da redenção. Lembra o princípio da redenção? Qual é a promessa de um futuro redentor? Em Gênesis capítulo 3, verso 15, porém inimizade entre a tua descendência, semente, seu descendente, este, ou tu lhe ferirás o calcanhar, e este esmagará a cabeça da serpente. Então o livro de Gênesis, ele fala sobre o princípio da redenção, enquanto o livro de Apocalipse trata da consumação da redenção. O que iniciou em Gênesis vai consumar em Apocalipse, vai chegar ao final. E como o efeito do pecado, como eu mostrei para os irmãos, ele é tríplice, então a redenção também deve ser tríplice. O efeito do pecado atingiu a alma, o corpo do homem e o domínio dele sobre a terra. E a redenção fará o que, irmãos? Pode ir em frente. Ele é tríplice também. É por isso, já que atingiu 3 coisas, a redenção foi realizada no Calvário. Diga comigo, a redenção foi realizada no Calvário. A redenção é anunciada pela pregação do Evangelho. A redenção, venha comigo, é anunciada pela pregação do Evangelho. E a redenção terá a sua consumação no dia do Senhor. Quais são os 3 principais efeitos da redenção? Veja comigo. Primeiro efeito é o efeito da regeneração. O que é regeneração? Nós cantamos aqui. O que é regeneração? Nascer de novo. O que é regeneração? Nascer de novo. E nascer de novo é a salvação do que, irmãos? Da alma. A alma não foi atingida e perdida pelo pecado, agora a alma precisa ser restaurada. Pelo quê? Qual é o processo, irmãos? Redenção, que agora proporciona que aconteça a regeneração. Quando acontece o nascer de novo? Quando colocamos a nossa fé em Jesus. Não é obra da carne, lembra? Nem do homem, mas de Deus. Quando colocamos a nossa fé em Jesus, o primeiro efeito já é uma realidade em nossas vidas. Nós já nascemos de novo. Sabe o que nós cantamos nessa noite? Diz, Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja que eu já nasci de novo, eu sou uma nova criatura, porque a minha fé foi colocada em Jesus, tal como Efésios ensina. Habite Jesus em nossos corações pela fé. Primeiro efeito da redenção, a regeneração. A alma já está resolvida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ler com os irmãos Tiago 1,18. Tiago 1,18 diz, por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Primeiro efeito, nascemos de novo por causa da regeneração. A alma foi salva. O segundo efeito, irmãos, o segundo que foi atingido, além da alma do homem, foi o corpo do homem. O que é que a redenção vai proporcionar, além da regeneração, que é o nascer de novo? Dá a certeza da
ressurreição. Ressurreição. E o que é ressurreição? A redenção do corpo. Nós temos a promessa. E o segundo efeito, irmãos, esse é o segundo efeito, tá bom? O segundo efeito, o que está acontecendo? O segundo efeito está prometido onde? Na palavra. Aguardando o que, irmãos? O momento da concretização. O que está prometido na palavra de Deus? Agora eu vou mostrar os textos. 1 Coríntios 15. Vamos começar no 51. Preste atenção. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52. Acontecerá quando? Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morrerem em Cristo, diga comigo, irmãos, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, a fim de viver para sempre, aleluia. E nós que estivermos vivos, também seremos o que, irmãos? Transformados. Por que precisa haver uma transformação? Observe o próximo versículo 53, que diz o quê? Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Regeneração, ressurreição. Quem nasceu de novo, ainda que morra, viverá. Porque nasceu de novo em Cristo. Ainda que morra fisicamente, viverá espiritualmente e ressuscitará para a glória do Senhor. Terceiro efeito da redenção, irmãos, para que você entenda tudo que está em Apocalipse. Terceiro efeito da redenção. Qual é o efeito da redenção? A segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo vai causar o que, irmãos? Vai causar o que? A redenção da terra. A redenção da terra. Para o terceiro efeito, um processo se desenrolará no céu com consequências na terra. Qual processo, irmãos, vai acontecer no céu? É o que vai nos contar Apocalipse 5. Agora você abre a sua Bíblia lá. Essa é a ideia central de Apocalipse capítulo 5. Próximo slide, por favor. Essa é a ideia central do texto. Essa é a afirmação que nós fazemos nessa noite. Qual é a afirmação? Você quer ler comigo? Leia comigo. Diz: o Redentor que morreu para comprar com seu sangue pessoas de todas as nações da terra, tomará o livro selado e abrirá os seus selos. Quais serão os resultados disso? Eu vou convidar você nessa noite para observar quais serão os resultados. Primeiro resultado, irmãos, eu já vou levá-los ao texto. Eu primeiro preciso explicar para que você entenda o texto. Primeiro resultado, diga comigo o seguinte: a posse. A posse. Pronto. A posse. Alguém diria que tem posse de uma casa quando? Quando tem a chave da casa? Basta ter a chave da casa e você já tem a posse da casa? O que diz que você tem a posse daquela casa, daquele objeto, daquela terra, do terreno? O que diz? Comecemos pensando assim. Você precisa entender o contexto. A propriedade de uma terra, ela pode acontecer de duas maneiras. Não é a posse, a propriedade. Ela pode acontecer de duas maneiras. Quais são elas? Por compra ou por herança. Não é assim? Ou você compra ou você recebe de herança. Deixa eu lhes contar como Deus colocou na sua palavra para disciplinar o uso da terra prometida. Lembra? Israel ganhou a terra do Senhor, era a terra prometida, Deus a deu, mas Deus disciplinou o uso da terra prometida, porque era a terra de Deus que foi dada a Israel, e foi feito um contrato. Você sabe disso?
Foi feito um contrato? Não sabe? Deuteronômio. Você não sabe? É um contrato chamado de suzerania. Deixa eu explicar rapidamente. Por causa da promessa de Deus a Abraão, Israel tinha direito à terra. É a terra da promessa. Eles receberam. Mas permanecer na terra, era preciso guardar a lei. Entenderam? Tinha condições para permanecer. Para receber, Deus cumpriu a promessa feita aos patriarcas. Para permanecer, eles tinham que cumprir e obedecer a lei do Senhor. Deuteronômio diz: o dia que vocês não obedecerem, eu os espalharei por todas as nações debaixo do céu. E vocês só retornarão de lá para essa terra que eu prometi a seus pais, quando vocês se arrependerem. Israel saiu e voltou para a terra, por quê? Porque houve arrependimento. Ganhar a terra, Deus é fiel e deu a promessa. Permanecer na terra, o povo tinha que ser fiel a Deus, através da obediência. Entenderam esse ponto? Entendido? Queridos, para viver na terra havia leis sobre as terras. Uma dessas leis que eu destaco nessa noite era a lei da possibilidade da redenção. Ou seja, da terra que tinha sido perdida por dívida, por venda, fosse comprada de volta. E isso está no livro de Levítico, que é a lei, capítulo 25, verso 25. Diz lá: se alguém do teu povo empobrecer e vender alguma parte das suas posses, irmãos, não, das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Para entender, meu irmão, resgatar é a mesma coisa que redimir, que está ligada à redenção. E o que é redimir? É comprar de volta algo que o legítimo herdeiro ou dono perdeu, ou seus herdeiros perderam. É a possibilidade de ter de volta. Quando acontecia? No ano do jubileu. Jubileu era 50 anos de posse. Se alguém vendesse a terra, quando completasse 50 anos, ela voltava para o dono original. Era lei. Era lei. Por isso que o ano do jubileu era o ano da libertação das dívidas, era o ano que aquilo que tinha sido perdido era restaurado. Então, redimir é comprar de volta algo que o legítimo herdeiro perdeu. Irmãos, o processo de restauração das terras aos legítimos herdeiros era chamado de redenção. E o parente que os redimia, que as restaurava, mediante o pagamento do preço. Se alguém não quisesse vender, no jubileu ele devolvia, sem nenhuma compensação. Mas se chegasse algum tempo, muito antes do jubileu, alguém que era parente dissesse: eu quero pagar pelas terras, aquela pessoa receberia aquilo que era justo por aquilo que ele tinha pago, e a terra era entregue de volta. Sabe onde você vê essa história? Na história de Noemi, na história de Ruth. Quando todas as terras de Noemi, que haviam sido perdidas, foram restauradas, por quê? Alguém as pagou de volta. O parente remidor, ou o parente redentor. Aquele que se casou com Ruth, foi ele quem pagou. Boaz, ele quem pagou. E é chamado de Goel. Goel é o restaurador, o parente remidor, aquele que paga o preço. Queridos, segunda razão. Primeira razão da posse é: a propriedade pode ser comprada ou herdada. Segunda coisa que você precisa saber: o fato que nós estamos trazendo de que a terra precisa ser redimida, se entende, como eu já apresentei para os irmãos, a base de que ela foi perdida para alguém. Para quem a terra foi perdida? Para quem a terra foi perdida? Para Satanás. Sabe o que você vê aí? A passagem de Mateus capítulo 4 que leremos na sequência. Olhe para aquela imagem, só um pouquinho, volte só um minutinho, isso. Volte para essa imagem.
Gravou a imagem? Agora a gente lê o texto. Agora a gente lê o texto na sequência. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Por que Satanás tem? Agora eu vou perguntar: Satanás tem a posse ou a propriedade da terra? A posse ou a propriedade? No direito se usa uma expressão chamada de fato de direito. De fato e de direito. Às vezes as coisas não estão juntas, não estão conectadas. Por quê, irmãos? A terra é e foi entregue a Satanás porque ela foi uma posse adquirida através do engano. Ela não foi herdada. Ela foi adquirida através do engano. E por quê? Porque a terra pertence de fato a quem? A quem? Segundo as Escrituras, Salmo 24:1, a quem pertence a terra, irmãos? A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. A terra, o proprietário, a propriedade é do Senhor. A terra pertence ao Senhor. Mas a posse está na mão de outro, que ganhou a posse por engano. Ora, se o Senhor e a terra pertencem ao Senhor, quem é o herdeiro? Quem é o herdeiro da terra? Quem é o herdeiro da terra? Quem é o herdeiro da terra? A Bíblia diz em Hebreus 1:2. Olha o que diz em Hebreus 1:2. Você vai ler comigo agora, porque nós vamos dar glória a Deus. Diz assim, venha comigo. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu, diga, herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Quem é o herdeiro, irmãos? Jesus Cristo, o Filho, é o herdeiro de todas as coisas. Se Jesus é o herdeiro de todas as coisas, e Ele é, então por que Satanás é chamado de príncipe deste mundo? Porque Satanás tem a posse da terra, sem ter direito à propriedade. Alguém que invade uma terra que tem dono, e a propriedade é dele? Não, mas ele tem a posse porque ele está lá, até que ele seja retirado. Ele está lá de forma ilegítima, ilegal. Satanás tem a posse da terra sem ter direito à propriedade. Por isso que ele exerce um domínio ilegítimo que é mantido pela opressão, que também é chamada de império das trevas. Por isso que Jesus disse o que disse em João 14:30. Vem comigo, João 14:30. Não tenho muito mais para falar com vocês, ele ministrando lá no jardim do Getsemane, pois o governante, olha, o governante deste mundo se aproxima. Na sua versão vai aparecer príncipe, a ideia é de um governante mesmo. Leia comigo. Ele não tem poder algum sobre mim. O invasor não tem poder sobre o herdeiro. O invasor é ilegítimo. O herdeiro vai ficar no final com a propriedade. Por isso, irmãos, a terra será redimida e purificada. E há duas maneiras de se fazer purificação: pelo fogo e através do sangue. As pessoas podem ser purificadas pelo sangue. Pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus Cristo. Mas a terra
deverá ser purificada pelo fogo. Porém, todos aqueles que recusarem o sangue de Cristo terão de passar pelo fogo. Veja comigo 2 Pedro 3,10. 2 Pedro 3,10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O primeiro efeito, então, da abertura dos selos vai ser a posse. Mas agora, o segundo efeito, o segundo resultado da abertura do selo será a apresentação da documentação legal para redimir a terra. A posse já foi resolvida aqui, já foi esclarecida. Agora, onde está a documentação? Veja lá. Pode ver o próximo slide. Pronto. Essa é a documentação. Explicação. Eu explico antes para quando você ler o texto você já entenda. Quando um parente redimia uma propriedade, alguém pagava o preço, era feito um documento de comprovação, que era escrito por dentro e por fora. Pelo lado de dentro, eram escritas as condições da venda, o que tinha acontecido, era descrito ali. Pelo lado de fora, eram colocadas as assinaturas do vendedor, do comprador, bem como das testemunhas. Esse documento então era enrolado, ele era selado. E o rolo selado, ele era entregue ao proprietário de origem ou aos seus herdeiros, ficavam com eles. Agora a gente vai para Apocalipse 5:1 e você vai entender o que está escrito lá. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono, o que, irmãos? Um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Por que está na mão dele? Daquele que está sentado no trono? Porque ele é o proprietário da terra. Sabe o que João viu, irmãos? João viu o documento de propriedade da terra, para que depois possa tomar posse dela. O que esse livro selado trata, irmãos? O livro selado trata do destino dos homens. O destino dos homens estava na mão de Deus, estava selado dentro do livro, não estava escrito por fora. Capítulo 5, verso 2: vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? A palavra digno aqui que aparece nesse texto, significa alguém que foi pesado na balança da verdade de Deus, alguém que foi aprovado por Deus, porque ele era merecedor de tal honra. Deus já havia aprovado o seu filho, quando no batismo ele disse: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Ele já tinha sido apontado. E essa palavra digno, ela aponta para alguém que tem autoridade suficiente e necessária para abrir o rolo, o pergaminho, e quebrar seus selos. E quando ele fizer isso, ele vai revelar o julgamento sobre o mundo que esse pergaminho contém, que é o destino dos homens. Apocalipse capítulo 5, versículo 3. Ora, o anjo fez uma pergunta: quem é digno? Perceba agora. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Sabe por quê, irmãos? Nenhum ser criado no céu ou na terra, quando fala debaixo da terra, está falando nenhuma pessoa morta. Nem aqueles grandes heróis da Bíblia que serviram a Deus, nenhum deles que já haviam morrido, nenhum deles tinha autoridade para abrir o rolo, o livro, o pergaminho. Ninguém tinha autoridade para investigar sobre o que continha o pergaminho. Nenhum deles tinha essa autoridade. Capítulo 5, versículo 4. Efeito em João: e eu chorava muito. Eu chorava muito. Vocês perceberam a informação que João está dando? Ele está dizendo que ele está chorando em que lugar, irmãos?
No céu. Às vezes a gente afirma, né? No céu não tem choro. Tem. Acabou de ver aqui. No céu tem choro. Mas por que ele está chorando? Ele diz, eu chorava muito, por quê? Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E por que ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, irmãos? Porque somente o remidor, que era digno e estava disposto a pagar o preço da redenção, somente ele tinha o direito de tomar o livro selado da mão do legítimo proprietário e abrir os seus selos. Irmãos, está na mão direita de quem o rolo? Quem podia chegar até o trono e pegar o rolo da mão do Senhor dizendo, eu vou? Se os anjos, os serafins estão dia e noite dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Como é que alguém, uma criatura vai chegar dizendo, eu vou pegar? Não tem, irmãos. Somente ele que tinha esse direito. Irmãos, agora vai acontecer algo no céu. Este momento, capítulo 5, verso 5. Olha o que vai acontecer. Então um dos anciãos, dos 24 anciãos, um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. João foi confortado por um dos 24 anciãos, com uma notícia: existe alguém que é capaz de abrir o livro e os seus 7 selos. E João aqui, ele recebe a descrição do ancião, e Jesus aqui é descrito como o leão da tribo de Judá. Ele é descrito como a raiz de Davi. Esses 2 títulos são messiânicos, e eles apontavam para o Messias que cumpririam as promessas de salvação e as promessas de governo sobre Israel e sobre o mundo inteiro. A gente lembra de uma dessas promessas. Porque um menino não nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É uma das promessas do governo dele, do governo do Messias. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o único lugar em todo o Novo Testamento onde esses 2 títulos ocorrem juntos no mesmo capítulo. O único lugar é Apocalipse capítulo 5. Como o Messias ou o ungido de Deus, somente Jesus possuía a autoridade necessária para essas tarefas. Ele alcançou a vitória sobre todos os seus inimigos, e ele tinha autoridade para abrir o pergaminho, o rolo, e para quebrar os seus selos. Cristo venceu, e Cristo venceu Satanás, Cristo venceu o pecado, e Cristo venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aí os olhos de João agora são levados lá para o meio do trono, e no capítulo 5, no verso 6, ele diz assim: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de que maneira? Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Como ele viu? Em pé, um cordeiro. Essa descrição é uma coisa tremenda, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, símbolo de força, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Cordeiro, irmãos. O leão e o cordeiro. O cordeiro e o leão. O cordeiro é símbolo de Jesus Cristo na sua primeira vinda, no seu primeiro advento. Por quê? Manso e submisso a uma morte sacrificial como nosso substituto. O Cordeiro de Deus jamais perdeu uma batalha contra o Satanás. Ele prevaleceu no deserto,
Ele prevaleceu no jardim do Getsemane, ele prevaleceu na cruz e ele prevaleceu no sepulcro. E ele subiu para o alto, diz a Bíblia, levando o cativo o cativeiro e concedendo dons. Ele é vencedor, o Cordeiro venceu, irmãos, o Cordeiro venceu, aleluia. Nós podemos louvar o Cordeiro, adoramos o Cordeiro, diz uma canção, o Cordeiro venceu, graças a Deus. O Cordeiro que foi morto pagou o preço da redenção. E o leão? O leão é o símbolo de Jesus Cristo e será na sua segunda vinda. Ele vem poderoso para julgar. E ele vai julgar o mundo com justiça. E o leão da tribo de Judá entrará na posse da propriedade herdada. Por isso que quando João viu o Cordeiro, estava de pé. A obra da redenção tinha sido completada na cruz, mas agora iria iniciar uma outra obra, e ele vai completar a obra de julgamento. Mas o que mais me impressiona nesse texto, quando diz assim, um cordeiro que parecia que tinha sido morto, é que Jesus estava carregando no seu corpo as marcas, as feridas, as cicatrizes da sua morte. Já pensou? Se você olhar na eternidade para as mãos de Jesus e você ver as marcas da cruz, por mim e por você, meu irmão, você vai entender o que vai acontecer no céu. O Cordeiro está de pé porque ele vai fazer algo. Verso 7. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Somente ele, Jesus, tem autoridade para tomar o livro e para executar os seus julgamentos. Irmãos, quando ele toma o livro, algo vai acontecer no céu. Mas antes, por que ele está tomando o livro? Por que ele vai ser quem vai executar os julgamentos? Porque ele mesmo já havia dito isso. No Evangelho de João, capítulo 5, nos versos 22, depois 27, diz assim, irmãos, João 5, 22 diz, além disso, o Pai não julga ninguém, mas, leia comigo, deu ao Filho autoridade absoluta para julgar. 27, e lhe deu autoridade para julgar a quem? A todos. Por quê? Porque é o Filho do homem. Alguém pode perguntar, o que está no livro selado? Lá estão registrados os juízos de Deus que serão revelados. Por que está selado? Porque o selo, irmãos, ou selos, porque eram 7, garantiam que o conteúdo do livro seria mantido em segredo até o momento do herdeiro rompê-los. Uma outra razão é que o conteúdo não podia ser modificado. Por isso estava selado. Ele não podia ser adulterado, por isso estava selado. Mas deixa eu lhes contar, quem recebeu a ordem de selar um livro, que não deveria ser aberto a não ser na hora determinada por Deus, você sabe me dizer quem? No passado, o profeta Daniel, aquele que recebeu as revelações de Deus sobre o que vai acontecer no tempo do fim. Daniel, capítulo 12, verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras, encerra, e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência, o conhecimento se multiplicará. Daniel havia perguntado, Senhor, quando vão acontecer todas essas coisas? Da visão que ele tinha tido. Irmãos, quando Daniel teve essa visão, ele caiu como morto. Mas ele disse para o Senhor, quando acontecerá? Deus disse, não, Daniel, sela, fecha e sela, até o tempo do fim, ou o fim do tempo. Só lá vai ser revelado. Irmãos, a partir do capítulo 6, o livro é aberto e é revelado. Mas aqui no capítulo 5, acontece uma explosão de louvor no céu. As pessoas gostam muito de uma canção que diz assim,
Tem anjos voando neste lugar. Né? Como é que é? Lugar tem que rimar com altar. Eu só perdi um meio. Tem anjos voando neste lugar. Tem anjos subindo e descendo em todas as direções. Mas, meu irmão, sabe onde vai acontecer a explosão de louvor? No céu. Porque quando ele pega o livro, meu irmão, a consumação chegou. Você entendeu? A redenção está sendo anunciada, mas chegou o momento de consumar a redenção agora, que todas as coisas agora vão acontecer, aquilo que está planejado há séculos. Quando ele toma, o céu reage, o céu se levanta para louvar e dizer o que está no versículo 8, e quando ele pegou o livro, preste atenção agora, que agora vai ser uma junção, vai se formar um grande coral no céu. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em 2 momentos em Apocalipse, irmãos, as orações são destacadas. Preste atenção aí. Ele vai falar nesse momento de orações de louvor do povo de Deus. Por que está misturado com incenso, irmãos? Porque agora as orações de louvor do povo de Deus, elas subiram e elas são como um aroma perfumado diante do Senhor. É isso que a Bíblia disse e chama de sacrifícios de louvor que agradam ao Senhor. A segunda citação de oração dos santos aqui, ela demonstra que as orações do povo de Deus são oferecidas diante do altar de Deus. E a boa notícia que eu quero te dar, meu irmão, continue orando, sabe por quê? Porque nenhuma oração se perde, nenhuma oração verdadeira é esquecida. Está diante do Senhor, e é Apocalipse 8,3 que nos diz de novo. Diz assim: então veio outro anjo com incensário de ouro, ficou em pé junto ao altar, recebeu muito incenso, agora lê comigo, para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro, diante do que, irmãos? Diante do trono. No versículo de Apocalipse, capítulo 5, verso 8, os 24 anciãos, eles portavam algo. Eles portavam 2 coisas nas mãos, quem lembra? 2 coisas, se você ler na sua Bíblia aí, 5:8. O que eles portavam? Harpas e as taças. Quando eles conectam as harpas dele com as orações do povo de Deus, eles entoam um novo cântico nos céus, um cântico de redenção. Olha Apocalipse capítulo 5, versículo 9, é o cântico da redenção. Agora, irmãos, agora começou o coral, 4 seres viventes com os 24 anciãos, olha o que eles estão cantando, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque, irmãos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. Neste cântico o Cordeiro recebeu honra, como sendo digno por 4 motivos. Primeiro motivo, por que que ele é digno? Porque o Cordeiro é digno de receber, irmãos, honra, por causa da sua morte. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava nos redimindo do pecado, ele estava nos libertando como rei, porque ele confrontou aquele que mantinha as pessoas nas suas algemas, e ele o destruiu. Jesus destruiu o poder de Satanás, Jesus abriu os portais, Jesus livrou o seu povo do domínio do maligno, porque Jesus triunfou deles através da cruz. O diabo foi derrotado na cruz. Jesus, por sua morte, triunfou sobre os inimigos do povo de Deus. Por isso, irmãos, a nossa regeneração, o nosso nascer de novo, a nossa santificação e a nossa glorificação estão garantidas, porque a batalha foi ganha no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda razão porque ele é digno de receber toda a honra no céu, por causa do seu resgate.
de um povo para Deus, por seu sangue, realizando a nova aliança. Deus nos resgatou como povo dele e para Deus. Olha o que diz Apocalipse 5:10. Agora você vai ler comigo. Está na terceira pessoa, por causa de um manuscrito específico que é a terceira pessoa. Nas outras versões não aparece dessa forma. Leia comigo, por favor. Vamos juntos? E para o nosso Deus nos fizeste reino e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Primeira pessoa, e reinaremos sobre a terra. Sabe a terceira razão, irmãos, do Cordeiro receber honra? Porque ele criou um reino sacerdotal para Deus. E foi a morte do Cordeiro que nos deu isso. Sobre o reino messiânico, Cristo governa agora e governará para sempre. E você? Você como cristão, você faz parte do reino de Cristo. E nesse reino, eu e você servimos como sacerdotes. Nós cremos no sacerdócio individual de cada crente. E o que o sacerdócio envolve? Eu e você. Acesso imediato à presença de Deus. Para louvor, para adoração, para oração. E nós temos o privilégio do serviço sacerdotal dentro do reino de Deus, servindo uns aos outros. E por fim, a bênção concedida ao seu povo de reinar sobre a terra no milênio. Nosso Redentor vive. Diga comigo, nosso Redentor vive. Vamos juntar na nossa fé com a fé de Jó. Nosso Redentor vive. E o terceiro, e último resultado da abertura dos selos, será a manifestação do herdeiro. O herdeiro é redentor, mas o herdeiro também é salvador, que preparou um povo para receber a herança. Olha o que diz Tito capítulo 3, verso 5, irmãos. Tito 3, 5. O que diz lá? Leia comigo. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais, Tito 3, 6 e 7. Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Diga comigo, nosso Salvador venceu. Nosso Redentor vive. E nosso Salvador venceu. O terceiro, irmãos, resultado da abertura dos selos, é que agora o herdeiro também é Deus eterno. Por isso ele vai receber a adoração de toda a criação. Apocalipse capítulo 5, 11 e 12. 5, 11 e 12. Diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. O coral aumentou. Quem veio para o coral agora? Muitos anjos. Sua Bíblia vai estar milhares de milhares, miríades de miríades. Dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber, conte comigo, o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Quantos? 7. O Cordeiro que morreu de forma intencional,
Ele merece receber todo o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 qualidades que pertencem somente a Deus. E os anjos usaram essas 7 expressões para indicar a perfeição do Cordeiro e também da obra de redenção que ele fez. Vamos terminar com 5, 13 e 14. Então ouvi que toda criatura, o coral aumentou, que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. O coral iniciado pelos 24 anciãos e os 4 seres viventes recebeu o acréscimo de milhões de anjos e foi ampliado com toda criatura para a adoração de Deus. Sabe por quê? Nosso Redentor vive, nosso Salvador venceu e nosso Deus reina. Diga comigo: nosso Redentor vive, nosso Salvador venceu e nosso Deus reina para todos sempre. Por isso, 3 aplicações de tudo que nós aprendemos nessa noite. Depois nós vamos terminar com um cântico. E não é aquele, porque nós acabamos de ver um cântico que nós já cantamos. Vocês perceberam em Apocalipse? Ao que está sentado e ao Cordeiro seja amém e amém. Primeira aplicação, meu irmão. Pode ir à página, uma à frente, por favor. E aí a gente declara o que isso significa. Irmãos, primeira aplicação de tudo que nós ouvimos em Apocalipse 5. Jesus, Cristo, nosso Redentor, nos comprou pelo seu sangue. Olha Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. O que é redenção, irmãos? A remissão dos pecados. Levante a sua mão e diga: eu sou livre. Nós somos livres. Você é livre, porque Jesus nos comprou. Ele pagou o preço, Ele nos comprou pelo sangue dEle. Essa é a primeira aplicação. Vamos para a segunda aplicação, irmãos. Jesus Cristo, nosso Salvador, nos transformou em filhos e herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Romanos 8, 16, 17. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos quem, irmãos? Filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. E nós somos o que, irmãos? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, glorificados. Pergunta: qual é a garantia que os crentes têm que receberão a sua herança? O texto está dizendo que nós somos herdeiros. Qual é a garantia que Deus deu que nós receberemos a herança? O Espírito Santo, irmãos. Porque o Espírito Santo, o que Ele faz com o crente? Ele sela o crente. E ele é a certeza do cumprimento da promessa que Deus deu em relação à sua herança, até que se realize a redenção da possessão adquirida. Vamos ler Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: nele também vocês, preste atenção agora, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O evangelho da salvação. Tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Para receber o selo do Espírito, o que é preciso? Crer no Evangelho da salvação
em Jesus Cristo. O Espírito Santo é o que, irmãos? O penhor, a garantia do que, irmãos? Da nossa herança. Até quando ele vai ser essa garantia? Até o resgate da sua posse, não da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meu irmão, nós não somos apenas livres, eu e você, nós somos selados. Diga, eu sou selado. Nós somos selados, irmãos. E por fim, Jesus Cristo, último slide, e o louvor vem. Mas assim, é o último, mas não passe não, volte aí. Só volte no último, por favor. Isso. Jesus Cristo, o Cordeiro, ele deve receber toda a nossa adoração e confiança. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, onde? Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós somos livres, nós somos selados, mas nós somos adoradores. Diga, nós somos adoradores. Nós somos adoradores. Se nós somos adoradores é porque o Senhor nos encontrou, porque Jesus disse que o Pai estava procurando verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Você é adorador? Você é adorador? Você foi encontrado pelo Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o louvor vem. A gente termina, mas antes, coloque-se de pé. E vamos dizer a bênção do Senhor. Você só pode ser livre em Jesus Cristo. Você só pode ser salvo pela graça de Deus por meio da fé. Isso não vem de vós. Se o Senhor falou ao teu coração e chamou você para a salvação, então não resista. A Bíblia diz, não endureça o seu coração. Se o Espírito Santo diz, hoje é o dia escolhido, hoje é o dia da salvação, é o Espírito Santo que vai ministrar isso ao seu coração. Você não pode sair daqui com essa dúvida. Há salvação em Cristo Jesus, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você só pode ser salvo em Jesus, através de Jesus. Eu não sei onde a sua vida, a sua confiança está, mas nessa noite eu convido você a colocar a sua confiança nele, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Eu termino esse culto e o louvor vai terminar cantando. E depois que tudo terminar, você vai dar aquele abraço tão forte, amoroso, forte que eu digo né? Um abraço de cristão mesmo, em cada irmão, em cada irmã aqui nessa noite. Eu vou trazer a palavra do Senhor e o Senhor coloca sobre vocês a bênção. Eu trago a palavra, quem abençoa é o Senhor. A Bíblia diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, 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 a doce paz do Senhor Jesus. Esteja sobre a tua vida, a tua casa, teus negócios ao longo dessa semana, o teu trabalho, tudo que você for fazer, que o shalom de Deus esteja lá. Salvação, libertação, paz, repouso e confiança no Senhor. Que o Senhor te guie e te abençoe grandemente. Vamos louvar e terminar.